Oi, doutor Francisco Assunção. Nós aqui ainda longe, né? Um do outro, mas fazendo nossos vídeos. Eu quero saber o que vai acontecer com a cabeça dos adolescentes que estão passando por essa pandemia. E acho que tem dois tipos de adolescentes aí muito diferentes. Um é o que tem conforto, que pode ficar confinado num lugar confortável, numa casa bacana, num apartamento legal. E o outro é aquele que mora com 5, 6, 7, 8 pessoas na mesma casa, pequena, com dificuldade para ficar lá dentro de casa, todo mundo amontoado, esse que sai para a rua, que não acredita muito no isolamento, que vai para o baile funk. Como é que fica tudo isso? Então, Isabel, acho que as tuas questões são extremamente interessantes. São realmente dois tipos de adolescentes, mas acredito que, teoricamente, a questão é a mesma, se revestindo de características externas e possibilidades diferentes. Então, pensando o primeiro adolescente que você fala, que é o adolescente que tem recursos, que fica em casa, que é bem cuidado, entre aspas, esse vai se defrontar com uma questão muito interessante, que é a questão de, numa sociedade narcisista, onde ele está acostumado a ter tudo que ele quer, ele pode ser tudo que ele tem vontade, ou pelo menos ele é criado assim, o mundo se curva às suas necessidades, ele vai se defrontar com um limite extremamente importante, com a finitude, com a perspectiva de morte, com a quebra do seu narcisismo, com a necessidade de ter que aprender a dividir, coisa que ele nunca fez. Isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar depressão, isso vai gerar reações contra o ambiente que muitas vezes vão se revestir sob forma de irritabilidade e de agressividade. O outro adolescente que você fala, que é o adolescente carente, que não tem nada, que não vai acreditar na pandemia e que vai sair para o baile funk e vai ter maior chance de ser contaminado. Veja, na verdade, nós vamos nos defrontar aí com um dilema interessante, que é a falta de perspectiva de vida, né? Se você voltar para a peste negra lá atrás, uma das reações da população ou de alguns indivíduos específicos é: já que eu vou morrer mesmo, eu vou aproveitar o que me resta de vida. Então, entre morrer preso em casa e morrer depois de ter ido ao baile funk, é melhor ter morrer depois de ir ao baile funk, porque pelo menos enquanto eu fiquei vivo eu fiz alguma coisa que me deu prazer, já que eu tenho muito poucas oportunidades de ter prazer ou de viver razoavelmente. Então acho que essas são as duas vertentes diferentes. Embora elas sejam parecidas, as duas trazem a presença da finitude e do limite, cada um reagindo de uma forma diferente, conforme as possibilidades materiais que o cercam. Agora, falando em termos de crescimento e desenvolvimento, tem alguma coisa de positivo que vai sobrar dessa pandemia para as nossas crianças ou para os nossos adolescentes? Eu acho que vai sobrar alguma coisa boa para algumas pessoas, outras vão passar batidas. Existe uma frase japonesa que eu gosto que diz assim: só se vive duas vezes. Uma quando se nasce, a outra quando se encara a morte de frente. A perspectiva de morte faz nós tomarmos contato conosco mesmos. E isso traz uma possibilidade, não para todos, só para aqueles que se dispõem a isso, ou que estão abertos a isso, ou que têm condições disso. Traz a esses a possibilidade de tomarem consciência de quem eles são realmente. Não o que eles são sob o ponto de vista massificado, que eu tenho que ser o professor de tal lugar ou o executivo de outro lugar, e tenho que me comportar de tal ou qual forma, mas realmente aquilo que eu sinto,
sobre o que eu ponho significados e que, na verdade, é o que realmente importa na minha vida. A tomada de conhecimento disso, decorrente da angústia, principalmente da angústia, embora o medo também entre um pouquinho, faz com que muitas vezes se redefina a vida. Então, acredito que essa proximidade da própria morte, né, presentificada pela morte de amigos, familiares, das notícias que estão por aí, vai fazer com que, eu espero, pelo menos algumas pessoas entrem em contato consigo mesmas, cresçam e descubram um significado para a própria vida que seja um pouco maior do que ganhar dinheiro no fim do mês para gastar no restaurante no mês seguinte. Talvez isso seja a coisa boa que possa sobrar para algumas pessoas dessa situação. Muito obrigada, Dr. Francisco, por sua presença mais uma vez aqui na nossa página especial Covid-19 do portal Saúde e Livros. Eu é que te agradeço, é sempre muito bom estar aqui. Acho que essa possibilidade de estarmos conversando mesmo à distância mostra que o que vale não são os dados concretos, o que vale são os significados que nós colocamos na nossa própria vida, e é isso que nos mobiliza a continuar a desistir ou simplesmente ficar assistindo seriado em casa. Obrigado e que corra tudo bem para mim.